A região abdominal é uma área muito importante para os profissionais de saúde, porque a dor em diferentes regiões abdominais podem indicar diferentes patologias. Para que o profissional da saúde consiga então fazer essa interpretação na semiologia, é necessário que esse profissional saiba bastante sobre a anatomia de superfície. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre as regiões e os quadrantes abdominais, que são áreas muito importantes da anatomia de superfície do abdômen. Eu sou a professora Nayane Peixoto, você está aqui nesse canal sobre morfofuncional. Eu espero que você aproveite todos os conteúdos que já estão disponíveis aqui para você sobre anatomia e outras ciências como embriologia e histologia. Então, sem mais demoras, vamos para o nosso conteúdo na próxima tela. Bom, pessoal, a nossa literatura de hoje está um pouco espalhada nos 3 livros que nós estamos utilizando para essa nossa playlist. Então, você vai encontrar um capítulo sobre abdômen lá no Gray, que é o capítulo 4, o capítulo 2 no Moore, e lá no Tortora faz parte daquele capítulo introdutório do capítulo 1. Então, é só estudar lá que vai dar tudo certo. Então, agora vamos estudar. Pessoal, durante os exames semiológicos, ou seja, de avaliação da região abdominal, é muito importante que esse abdômen tenha referência. Então, nós utilizamos dentro da anatomia de superfície ou na anatomia topográfica regional a divisão do abdômen em linhas imaginárias que são padronizadas para que seja possível você compreender ali estruturas que estão lá dentro, mas que você não vai cortar esse paciente para conseguir identificar o que está ali, e também a dor associada a essas estruturas. Então, você saber essa divisão topográfica do abdômen te permite fazer uma boa avaliação sobre as questões relacionadas a esse abdômen. Então, são diferentes patologias que geram diferentes dores, ou seja, dores em regiões específicas desse abdômen. Então, com essa divisão, você consegue identificar isso muito mais fácil. E aí, dentro da semiologia e também da anatomia de superfície, nós temos 2 maneiras de dividir o abdômen. A primeira maneira é por meio de quadrantes. Nós dividimos o abdômen em 4 quadrantes. Quadrante vem de quadrado ou de número 4. Então, você vai lembrar que os quadrantes são essas regiões divididas em 4. Mas nós temos as regiões abdominais, e aí não existem só 4 quadrantes. Aí nós vamos ter 9 regiões, e essas 9 regiões também são muito específicas. Vamos entender agora cada um deles. Começando aqui pela questão dos quadrantes, nós vamos dividir o abdômen ao meio em 2 partes, e partes que são perpendiculares. Mas olha só, imagine que essa minha fotinha aqui tá me mostrando o que tem lá dentro, né? Tá mostrando os órgãos. Mas você vai fazer isso no seu paciente. Então, sempre que você for fazer uma avaliação no paciente, você vai imaginar essas 2 linhas gerando esses 4 quadrantes. E onde estão essas linhas? A primeira linha é essa linha chamada de mediana. Essa linha mediana, ela passa bem em cima do plano mediano mesmo, do plano sagital mediano. Então, ela vai separar esse abdômen em 2 lados, direito e esquerdo, e ao separar isso, ela vai estar bem na linha alba mesmo, no centro desse abdômen. A outra linha, que é perpendicular, ela vai se chamar linha transumbilical. É o plano transumbilical, que vai atravessar bem ao centro essa linha mediana. E a altura dela vai ser justamente o umbigo. Então, por isso que ela chama transumbilical. Ela vai passar em cima do umbigo e vai cortar aqui essa linha mediana. Dessa maneira, agora eu tenho 4 quadrantes deste abdômen. Nós vamos ter o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. E nunca se esqueça, sempre é o lado direito e esquerdo do seu paciente ou da sua peça anatômica, nunca o seu. Por isso que nessa minha imagem aqui, esse é o direito, embora esse seja o meu esquerdo, observando essa imagem. E quais são as estruturas que são esperadas encontrar ali? Nós vamos ter, por exemplo, aqui no quadrante superior direito, que é esta estrutura aqui, essa região, nós vamos ter o lobo direito do fígado, vamos ter da primeira à terceira parte do intestino delgado, a glândula suprarrenal direita, né, que faz parte lá da parte superior do rim, o cólon ascendente, que é parte do intestino, e parte do cólon transverso. Então perceba que são muitas as estruturas. O mesmo acontece do lado esquerdo. Olha, do lado esquerdo nós temos o lobo esquerdo do fígado, o baço está todo do lado esquerdo, a maior parte do estômago está do lado esquerdo, o jejuno e o ilho proximal, né, a parte inicial deles também está do lado esquerdo. Então, todas essas estruturas aqui, que você pode observar nesse cardzinho, elas são parte desse quadrante superior esquerdo.
Agora, o quadrante inferior direito, ele vai conter o seco, aqui no intestino grosso, o apêndice vermiforme, então essa é uma região muito importante, porque aqui, ó, uma dor nessa região, ela indica uma apendicite, né? Só que é claro que ela é uma dor referida, que ela vai doer na região do membro inferior direito também, da coxa principalmente. Mas a principal dor vai estar nessa região, nesse quadrante inferior direito. Nós vamos ter aqui também, por exemplo, o ureter direito, a tuba uterina direita nas mulheres, o ovário direito. Então, todas essas estruturas aqui do cardiozinho vão estar nessa região. E o quadrante inferior esquerdo? No quadrante inferior esquerdo, nós vamos ter o cólon sigmoide, vamos ter o cólon descendente, né, a parte inferior dele, que é tudo do intestino, a tuba uterina esquerda, o ovário esquerdo. Então, todas essas estruturas aqui que estão nesse card vão compor esse quadrante inferior esquerdo. Uma avaliação mais completa exige uma localização mais precisa. Então, essa observação em 4 quadrantes, ela é mais utilizada assim para identificar a localização de um tumor, uma dor que seja ali muito espalhada, digamos assim. Mas o que é mais utilizado para ser mais preciso é o padrão em 9 regiões. E esse padrão em 9 regiões, ele traz nomes associados a cada uma dessas regiões. E você precisa saber todos esses nomes, né? Lembra que faz parte daquele dialeto que você está construindo, daquele seu novo vocabulário que você está construindo. Então, vamos começar a aprender, porque sempre que você for estudar um caso clínico e falar hipocôndrio, e falar ali região umbilical, tudo isso precisa ser bem esclarecido na sua mente. E você precisa conseguir associar em qual região do abdômen está. Então, vamos olhar aqui. Primeira coisa, onde é que se divide cada uma dessas linhas para formar essas 9 regiões? As linhas que são verticais, elas são chamadas de planos claviculares médios. Esse osso aqui, que é a clavícula, ela tem um ponto médio, né? Então, ela tem o meio dela. Então, no meio dela vai passar uma linha. No meio da clavícula esquerda, aliás, direita, né, que é do meu paciente, e no meio da clavícula esquerda vai passar outra linha. Então, perceba, esses são os planos claviculares. Agora, sobre os planos horizontais, superior para inferior, o primeiro deles é o plano subcostal. O plano subcostal, sub vem de inferior e costal vem de costela. Então, ele é imediatamente inferior aqui à última pontinha da sua costela e da cartilagem costal dessa costela. Então, subcostal tá fácil de você decorar se você compreender ali costela, né, derivando a palavra costal. Então, esse é o subcostal. Já esse outro plano aqui, que é o segundo, considerando superior para inferior, nós temos o plano intertubercular. Tubercular, por quê? Porque aqui nós temos o tubérculo ilíaco, né? O osso ilho aqui, ele tem uma região protuberante, chama tubérculo, é um acidente ósseo, e ele vai ser esse ponto de referência, você consegue apalpá-lo, inclusive. Então, é aqui que ele vai passar. Dessa maneira, agora, temos 3 regiões superiores, 3 regiões médias e 3 regiões inferiores. Vamos dar nome a cada uma delas para você compreender. Então, vamos para as primeiras 3 superiores. Temos os hipocôndrios, porque são 2, e aí tem o hipocôndrio direito e o hipocôndrio esquerdo. Hipocôndrio, lembra que côndrio vem de cartilagem, então ele está abaixo das cartilagens costais, aqui da nossa costela. Então, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. Entre os 2 hipocôndrios, nós temos a região epigástrica. Epigástrica, gastro vem de estômago, então a parte superior aqui onde tem o estômago. Então, região epigástrica. Agora, as regiões do meio, nós vamos ter as regiões laterais, que antigamente eram chamadas de flancos, hoje não se utiliza mais, mas na estética, se eu não me engano, continua ainda utilizando. Mas não é um termo mais tão utilizado, por exemplo, na semiologia. Então, nós temos aqui a região lateral, lateral direita e região lateral esquerda. Entre as duas, essa é a região umbilical, que é bem a região onde tem o umbigo. Então, você vai perceber que é uma região muito fácil de você identificar. Por fim, nós temos as regiões inguinais, que também eram chamadas de virilha, mas não se utiliza, esse não é mais um termo técnico semiológico. Então, nós utilizamos como região inguinal. Então, a região inguinal direita, região inguinal esquerda, e essa é a região púbica, ou região hipogástrica. Não tem a epigástrica, que é a região superior onde tem o estômago, a hipogástrica é a região inferior, mas hoje se utiliza muito mais a região púbica. Só que se você ler região
hipogástrica é equivalente à região púbica, assim como região de virilha e região de flanco também equivalem a esses dois que eu já mencionei para você. E dessa maneira também temos dores que são importantes, que você deve saber identificar em cada uma dessas regiões, dependendo da sua área. E aí, no caso aqui do hipocôndrio direito, a gente tem, por exemplo, pedra na vesícula, inflamação do intestino. Na região umbilical, a gente pode ter, por exemplo, uma úlcera gástrica, assim como na região epigástrica também, você encontra, né, essa dor, ela passa por toda essa região. No caso dessa região pública aqui, você pode ter uma doença inflamatória pélvica. A região inguinal esquerda aqui, você pode encontrar apendicite, que foi bastante explorado aqui. O lado esquerdo, você também pode encontrar relações com gastrite, né? Então, diferentes dores em diferentes regiões, elas indicam diferentes patologias. Não é o foco aqui do nosso vídeo falar de semiologia, mas simplesmente mostrar para você que é muito importante você compreender cada uma dessas estruturas aqui relacionadas às suas regiões. Isso aí você vai se aprofundar quando você for estudar semiologia lá no seu curso de graduação, e eu espero que você consiga, a partir desse conteúdo básico, ter a base, o fundamento para conseguir entender um pouco mais aprofundado. Resumindo então, tudo que nós vimos nessa aula de hoje, a região do abdômen é uma região muito importante e deve ser avaliada, mas para que ela seja bem avaliada, a gente divide ou em quadrantes ou em regiões. Quando se divide em quadrantes, nós temos um plano mediano, uma linha mediana, cruzando aqui um plano transumbilical, formando 4 quadrantes, e cada quadrante com as suas estruturas e as suas dores que devem ser consideradas. E aqui nas 9 regiões, nós vamos ter 2 linhas que são verticais e 2 linhas que são horizontais, formando essas 9 regiões. As linhas que são verticais são as linhas hemiclaviculares, porque passam na metade de cada uma das clavículas, e as linhas que são horizontais, elas formam o plano subcostal, que é logo embaixo da costela, e o plano transtubercular, que é no tubérculo ali do osso ilho, que você consegue inclusive apalpar. Dessa maneira, nós temos então um joguinho da velha aqui, que formam então essas 9 regiões. Então chegamos ao final de mais uma aula e eu quero te dar os parabéns por você estar aqui estudando, né? Aproveitando todo esse conteúdo aqui que está disponível para você. E eu desejo boa sorte, desejo tudo de bom para você. E não deixe de assistir outros vídeos do canal que podem te ajudar e os vídeos dessa playlist que são conteúdos introdutórios sobre anatomia. Um abraço para você e tudo de bom!